Vamos agora falar de 7 momentos lindos na nossa vida. São 7 sacramentos, mas nós sabemos que a maioria de nós só pode receber 6. Porque a maioria de nós, por exemplo, nós padres, não vamos receber um, porém, há pessoas que podem receber os 7. Nós vamos falar um pouquinho disso depois. Primeiro sacramento, que é o chamado início da iniciação cristã, que é o batismo. Tem muita gente que pensa assim, que no batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Está errado. Não nos tornamos filhos e filhas de Deus no batismo. Porque filhos e filhas de Deus nós já o somos desde quando fomos fecundados no ventre de nossas mães. Por isso que a igreja por isso que a igreja é contra qualquer tipo de aborto. O único aborto que a igreja aceita é o espontâneo. Mas o que acontece com a gente no dia do nosso batismo? Bom, no nosso batismo, por opção dos nossos pais e padrinhos, nós nos tornamos membros da comunidade cristã. Nós nos tornamos cristãos. Então, olha que bonito, nós já somos filhos e filhas do mesmo Pai, somos filhos e filhas de Deus, porém os nossos pais agora vão nos tornar cristãos. E o cristão é aquele que vai assumir compromisso. Porém, como somos muito pequenos, a maioria, hoje é batizado ainda bebê, quem tem que se responsabilizar por isso são os nossos pais e padrinhos. Por isso que pai, mãe, tem que estar sempre na missa, leva teu filho. Mas padre, meu filho não para quieto na igreja. Leva. Fica observando ele. Padre, não fica bravo, não. Eu falo que criança é luz que corre pela igreja muitas vezes, né? São crianças, a gente precisa delas na igreja. Por isso, quando você, pai e mãe, fala assim, não vou à missa, porque tem pai e mãe que usa isso como desculpa, hein? Não vou na missa por causa do meu filho. Não faça isso, não. Seu filho vai começando a criar o amor também pela Santa Missa. Isso já desde pequenininho. Olha que bonito. Por isso, quando você for batizar o teu filho, saiba quem você escolhe como padrinhos. Padrinho não pode ser aquela pessoa que, eu gosto tanto porque ele é meu amigo desde pequenininho, e a gente prometeu um para o outro, padre, que eu seria padrinho do primeiro filho dele e ele seria padrinho do meu primeiro filho. Mas vocês não tiveram mais vínculo na vida, cada um foi para um canto, mas como vocês prometeram, vocês vão fazer isso. Não pode. Seu filho não é uma mercadoria. Seu filho não é um brinde que você está dando para alguém. O seu filho é um filho de Deus que tem que ter um modelo a ser seguido. E os padrinhos também têm que ser pessoas que convivem na comunidade. Não necessariamente na tua comunidade. Mas padrinho tem que ser aquela pessoa que também está na missa semanalmente. É aquela pessoa que vai puxar a orelha sua, pai, mãe, se você não estiver cumprindo o seu papel de pais cristãos mesmo. Porque vocês sabem que, se infelizmente vier a acontecer alguma coisa com vocês pais, o seu filho automaticamente passa a ser filho do seu padrinho e da madrinha dele. Olha a responsabilidade. Isso é fundamental. Então hoje, quando eu vou batizar uma criança, no caso o sacerdote ou o diácono falando isso, nós vamos dar a eles a iniciação cristã, que é o primeiro sacramento da iniciação cristã. Mas você, pai, mãe, padrinho, madrinha, tem que estar presente religiosamente falando da vida do teu filho. Não batize o teu filho porque você acha que se vier a acontecer alguma coisa com ele, ele não vai para o céu. Garanto a você que se infelizmente isso acontecer, ele vai para o céu. Agora, você, pai, mãe, padrinho, madrinha, que nunca assumiu isso com ele, daí é uma outra história. Não é? Batize seu filho, faça ele receber o sacramento da iniciação cristã, o primeiro dele, mas seja testemunha, seja exemplo junto com seus filhos. Aí seu filho começa a crescer, aí ele vai para a catequese, ele vai receber o segundo sacramento, que na verdade eu falo que é o segundo e o terceiro bem próximo, que é o da primeira Eucaristia e o da penitência da confissão, né, que a gente recebe. O que é essa primeira Eucaristia? É quando o seu filho vai começar a fazer parte da ceia do Senhor. Olha que bonito. Seu filho, depois de um tempo de preparação, ele vai poder comungar o corpo e o sangue daquele que morreu por ele.
daquele que deu a vida por ele. Nós sabemos que muitas vezes tem pais que falam assim: nossa, padre, mas ficar lá 3, 4 anos na catequese. São 3, 4 anos na catequese de uma forma assim, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre documentos da igreja, mandamentos. Mas a catequese é a vida inteira. Eu ainda estou na catequese. A minha caminhada como cristão é uma eterna catequese. Então, quando seu filho vai participar da primeira Eucaristia, para ele é tudo novo. Eu me lembro que quando você faz a primeira Eucaristia, você vai ver aquela criança não perder uma missa sequer. Se bobear, ela vai em todas as missas do final de semana, só para ela poder comungar. Porque ela ainda não tem aquele conceito formado. É como a gente fala, né, é a primeira vez da criança, para ela é novo aquilo, na primeira Eucaristia. Então ela tem aquela sede, aquela fome de estar lá, porque ela vê que todo mundo vai ao encontro do sacerdote, ao encontro do ministro, e ela recebe o corpo de Cristo. Olha que bonito. Eu imagino o orgulho de vocês, pais, quando viram o seu filho comungar pela primeira vez. Você lembra o dia da primeira Eucaristia do teu filho? Não? Que pena. É uma data tão importante na vida de uma criança quanto o próprio batismo, que inclusive muitos pais esquecem também o dia do batismo. Não esquece do aniversário, mas esquece o dia do batismo do seu filho. Não pode. Eu até digo que a data de batismo é mais importante que a do nascimento. Porque você, no nascimento oscila, né? Você pode nascer um pouquinho antes da data que o médico mandou, depois. Mas o batismo não, você, pai, mãe que escolheu. Você sabe o dia do batizado do teu filho. E quando ele tem essa caminhada de aproximadamente 11 anos para receber a primeira Eucaristia, ele vai fazer parte agora não só como cristão, mas vai fazer parte também agora da mesa do Senhor. E você vai levá-lo para isso. Você que vai mostrar para ele o caminho. Então a primeira comunhão, como a gente fala mais comumente, é muito importante. Ela tem que ser a primeira de todas da nossa vida. Mas padre, quando que eu posso comungar? Enquanto seu coração estiver de bem com Deus, vamos. Você é um convidado especial. Você é o convidado especial de Jesus hoje. Mas para isso seu coração então tem que estar de bem com Ele, que é onde vem o terceiro sacramento, que é o da penitência ou da reconciliação, como nós falamos. Muitas pessoas quando vão confessar, quando a criança vai confessar a primeira vez, ela vai nervosa, porque por mais que ela tenha sido preparada, ela vai ficar sozinha com o padre. Ela vai com certeza dar o branco que a turma fala, porque isso acontece até com um adulto, né? Mas o padre, na sabedoria dele, ele vai mostrar o caminho para a criança. Tem muita gente que tem dificuldade em fazer uma confissão. Tem gente que fala: padre, eu não sei o que eu falo. Bom, o padre divide a confissão em 3 partes. Tente fazer dessa forma a próxima confissão sua. Veja como que está a sua relação com Deus. Como é que está a sua relação com o próximo. E como é que está a sua relação com você mesmo. Se você tiver essas 3 bases, você vai fazer uma excelente confissão. Ah, padre, mas eu vou confessar. Aí depois que acaba a confissão, o padre manda eu rezar 20 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Olha, a quantidade é o de menos, mas sim da forma que você reza. Na primeira Eucaristia, quando a gente dá... Eu normalmente falo para as crianças: reze 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias. Eu marco no relógio. Em 1 minuto eles conseguem rezar 6 orações. Que na verdade não conseguem, né? Eles ficam tão perdidos, tão eufóricos. Por isso que eu falo, conforme eles vão pegando o amor pela confissão, isso vai melhorando. E a penitência que o padre dá, muitas vezes as pessoas questionam: o que é penitência? Para a gente poder entender um pouquinho mais para que serve a penitência, imagina assim, olha, você é uma tábua de madeira. Cada pecado que você cometer, vai sendo colocado um preguinho nessa tábua. Tem gente que a tábua está bem cheia, né? Tem prego em cima, embaixo, dos lados. Quando você vai confessar, esses pregos são retirados. Então os pecados saíram.
O que ficou na tábua? As marcas. Essas marcas que precisam sair agora, as marcas do pecado têm que sair. Que é o papel da penitência. Quando você cumpre as penitências que o padre dá, você tem tirado de você todas as marcas do pecado. Ah, padre, mas eu vou voltar a pecar, padre. Eu até entendo isso. Eu até entendo. Hoje muitos padres não pedem oficialmente o ato de contrição, porque alguns de nós já fazem a contrição na forma de perguntas. Porque antigamente os atos de contrições traziam o quê? Porque existem vários. Lá você fala assim, eu prometo nunca mais pecar. Aí a igreja pensou com bastante carinho e pediu que se tirasse essa palavra, eu prometo. Por quê? Quando você promete, você está correndo o risco de não cumprir. Aí fica mais feio ainda. Então o padre vai perguntar assim para você, você vai se esforçar para melhorar? Olha, como já mudou, é a mesma situação, no mesmo contexto, mas de uma forma mais maleável. Eu falo para as crianças, eu falo assim, para eles entenderem o que é se esforçar. Quantas vezes você briga com seu pai e com sua mãe no mês? Ih, padre, eu brigo todo dia com meu pai e com minha mãe. Todo dia eu estou brigando com eles. Faz assim então, mês que vem você vai se esforçar bastante. Você não vai brigar os 30 dias, hein? Você vai brigar só 29. Parece bobagem, né? Mas ó, você diminuiu um dia. Aí no mês seguinte, você vai se esforçar bastante para brigar só 28. Quando você menos perceber, você não está mais brigando com seu pai e com sua mãe. Isso é esforço. A penitência, ela vai te mostrando isso. Então, olha que bonito. Com o seu batismo, no exemplo do seu pai e de sua mãe, você foi preparado para a primeira Eucaristia, que é o segundo sacramento da iniciação cristã. E quando você vai confessar, você vai começar a entender também como se policiar. E nós podemos fazer isso. Nós podemos nos policiar cada vez mais, errar cada vez menos, né? Mas você tem que cobrar isso de você. Porque a gente sabe quando a gente peca. A gente sabe quando a gente está errado. Podem ter certeza absoluta disso. Eu sei quando eu estou errando. Então eu tenho que me reconhecer como um pecador e pedir perdão a Deus. É o que vai falar a liturgia esse final de semana. Você que já foi à missa, já está entendendo o que o padre disse. Você que não foi ainda, preste atenção quando você for. Vai falar exatamente dessa função de reconciliar-se com o Pai. E a penitência nos leva a isso. Aí temos, depois que você passa por essa fase, que é a fase mais ou menos onde você foge um pouquinho da igreja, aí você vem para se preparar para o crisma. Que o crisma é o terceiro sacramento da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia e o crisma. O que é o crisma? O crisma é a confirmação do seu batismo. O que você não pôde responder por si próprio quando você era bebê, hoje você pode com certeza renovar sozinho. Você vai ter o seu padrinho de crisma, obviamente, que é um padrinho, né, que vai ser testemunha agora. Olha que bonito. Ele não vai mais te dar só o exemplo. Ele vai continuar te dando o exemplo, mas vai ser testemunha de que você mesmo, jovem, resolveu assumir. Você que com certeza mudou a sua vida. Você que fala, não, eu quero servir a igreja agora. Eu quero valorizar o sacramento do meu batismo. Esse é o crisma. Porém, hoje, infelizmente, algumas pessoas fazem do crisma um sacramento de obrigação, e não é. Pai, mãe, não obriga seu filho a fazer o crisma. Convide ele, com certeza o sacerdote vai convidar nas missas, a equipe de liturgia vai convidar, os catequistas vão convidar, mas não obrigue o seu filho a fazer o crisma. Convide para que ele se sinta amado no sacramento, para que ele se sinta amado dentro da igreja. Olha que bonito. Então o sacramento do crisma vai te levar exatamente para esse contexto. Vou servir a igreja por amor. Esses três sacramentos são os que dão iniciação cristã para nós. Agora nós vamos ver alguns sacramentos que nos enriquecem perante a Santa Igreja. Né? Desses três, falamos da penitência, e faltam três agora para a gente. Esses três são muito importantes para nós, porque já somos adultos, e vamos tomar as nossas decisões.
O primeiro dele é o matrimônio. Casar é muito sério. Apesar de algumas pessoas falarem que o sacramento do matrimônio ou o casamento é uma instituição falida, está errado. Primeiro, o sacramento não é instituição. O sacramento é família, né? O matrimônio é família. O casamento, ele une duas pessoas, um homem e uma mulher que se amam e vão constituir família. Olha que bonito. Independente de ter filhos, que hoje nós sabemos de muitos casos de casais que não têm filhos, mas são uma família linda. O sacramento do matrimônio é para o resto da vida. Hoje, o Papa Francisco, na sabedoria dele, ele está abrindo as portas para os casais de segunda união. Não é porque você, infelizmente, não teve tudo o que você queria, no sentido de matrimônio, sacramento, você não pode ser feliz novamente. Olha como a igreja ela é. A igreja é mãe. Então o sacramento do matrimônio tem que ser muito sério. Eu fico assustado quando eu vejo pessoas chegarem. Já aconteceu isso não só comigo, como com vários padres. Eu tenho certeza que a pessoa vai casar, daí o padre pergunta: vocês vão comungar no casamento? O que é isso, padre? Então não sabe nem o sentido do matrimônio. A importância de ter Cristo Jesus já desde o início da sua vida conjugal. É uma família biológica que você vai constituir, que vai fazer parte da família cristã. Vai fazer parte diariamente do seu dia a dia, do seu cotidiano, mas Cristo tem que estar presente. Família sem Cristo nela não é família. Então nós podemos mudar isso. Então o sacramento do matrimônio é importantíssimo para nós. O sacramento do matrimônio, ele nos leva a uma família abençoada. Olha para o seu pai, para a sua mãe. Olha para os seus filhos. Olha que família bonita que vocês são. Não é porque vocês não têm o luxo, muitas vezes, que gostariam de ter, mas vocês têm um ao outro. E como é ruim, como é difícil ter uma família balançada. Uma família, não diria desestruturada, mas uma família onde, infelizmente, não se vive uma harmonia como se deveria viver. O padre, eu falo que eu tenho uma mãe maravilhosa. Está do lado do pai, mas ela continua olhando não só por mim, como pelos meus outros irmãos, pelos meus 4 irmãos. Hoje, quando um casamento, infelizmente, não dá certo, os pais têm que ter essa consciência. Não deu certo, vamos respeitar. Mas, meu anjo, o que existe, infelizmente, é ex-marido e ex-mulher. Não existe ex-pai e ex-mãe. O sacramento nos conforta nisso, né? Nos conforta nisso. Um outro sacramento lindo, que é o que o padre falou, que é a ordem, né? O servir a igreja. Servir a igreja como padre, como religioso, como religiosa, né? Como uma freira. Nós optamos em servir a Deus, doando a nossa vida como sacerdotes. Vocês aí que estão em casa nos vendo, você também disse sim a Deus, como um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom trabalhador, um bom empreendedor, né? Você disse sim a Deus, na sua escolha. E quando nós dissemos sim a Deus como sacerdote, vivemos o nosso celibato, é onde nós não vamos poder receber. Por isso que o padre falou, alguns recebem 6 sacramentos, que são o nosso caso, que nós nunca vamos receber o sacramento do matrimônio. Nós não vamos nunca poder casar na igreja. Porque já dissemos, mesmo que eu deixe a minha vida sacerdotal, eu nunca vou poder me casar, a não ser que venha uma nulidade lá de Roma. Mas já o outro caso é o contrário. Por exemplo, que uma pessoa fica viúva, ela pode dizer sim à igreja, ela pode se tornar uma religiosa ou ele pode se tornar um padre. Eu tenho 2 amigos que estudaram comigo que eram viúvos. E servir a igreja como sacerdote é a coisa mais linda do mundo. Nós temos os nossos momentos onde
Não que dá vontade de jogar tudo, pode sair correndo, mas de questionarmos o porquê que a sociedade muitas vezes é desse jeito. Algumas pessoas que me acompanham falam para mim assim, como é que o senhor aguenta? Eu falo assim, porque eu amo ser padre. E eu amo o meu sacerdócio. Fico triste com as coisas que a gente vê, com o que eu vejo. Mas desistir de ser padre, jamais. Eu falo que ser padre foi a melhor escolha que eu fiz para a minha vida. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, a minha irmã mais velha falou assim para mim, eu só vou acreditar que você vai ser padre depois que eu te ver ordenado. Isso doeu. Né? E como doeu? Porque eu não quis ser padre para provar para alguém do que eu sou, do que eu não sou capaz. Eu quis ser padre para servir a Deus. É que eu tive uma vida onde eu brincava muito, dava muita risada, né? Tinha minhas falhas, daí eu falei assim, mas você acha que Deus quer uma pessoa assim? Eu falei, Deus, antes de me chamar para ser padre, Ele já me conhecia de tudo quanto é forma. Ele já me conhecia no direito e no avesso. Meu lado bom, meu lado não tão bom. Mas foi assim que Ele achou um meio para me salvar. Eu falei, vou fazer você se tornar um padre e vou ficar de olho em você. E o último sacramento, que antigamente tinha um nome um pouco forte, que chamava extrema-unção, antigamente. Hoje não se usa mais esse nome. Hoje se fala unção dos enfermos. Por que a igreja trocou esse nome? Porque antigamente, quando você falava assim, vai chamar o padre para vir dar a extrema-unção? O que a turma já pensava? Saíam duas pessoas, né? Uma ia chamar o padre, a outra já ia comprar o caixão, porque pensava que a pessoa já estava morrendo. E o sacramento da unção, hoje, de uma forma muito carinhosa, não é para quem está morrendo. Né? O sacramento da unção, você pode pedir para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, você pode pedir para uma criança que está doentinha, você pode pedir para qualquer pessoa. O sacramento da unção, obviamente, você vai falar assim, mas padre, não está ligado já ao fim da nossa vida? Depende. Depende como você vê isso. Claro que eu falo que o sacramento da unção é o sacramento que vai nos levar de volta para o Pai. Eu sempre brinco quando eu vou explicar os sacramentos para as crianças, para os jovens, eu faço um arco na lousa e falo assim para eles, olha, nós começamos pelo sacramento do batismo, vamos receber a primeira Eucaristia, vamos arrepender dos nossos erros, vamos nos casar, vamos nos tornar padres, mas vamos também receber o sacramento da unção dos enfermos, que vai nos levar de volta para o Pai. Olha que bonito. Então, os 7 sacramentos na nossa vida, eles não têm começo, meio e fim. Os sacramentos da nossa vida têm vida. Nós precisamos deles. Não por obrigação, mas por sermos cristãos autênticos. Por sermos aquelas pessoas que vai dizer sim para a igreja, mas vai assumir a igreja. Vamos ser aquelas pessoas que não, eu sou católico, sou batizado, vou viver o meu batismo, sou crismado, vou assumir a minha caminhada como jovem dentro da igreja, né? Vou casar, vou ser um bom marido, uma boa esposa, mas sempre voltado para o Pai. Que eu possa fazer diariamente na minha vida esses sacramentos mais vivos do que nunca. E você é o convidado especial de Deus hoje. Veja os seus sacramentos. Tenta lembrar os dias que vocês receberam Ele. Aí você vai ver o quanto é belo se sentir verdadeiramente um filho de Deus, um autêntico cristão.